Pastor Cleomacir. Louvado seja Deus por este momento tão precioso de ministrar a palavra do eterno Deus. Já saudamos a todos, cumprimentamos e queremos nessa hora, queridos, te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo, ou ligar a sua Bíblia, no seu celular, no seu smartphone, tablet, no livro do Êxodo, no capítulo de número 20, no verso de número 14. Êxodo, capítulo 20, verso 14. Nós estamos falando sobre os 10 mandamentos, essa série de estudos, de pregações, falando sobre a lei moral de Deus, do que Ele exige, os mandamentos, e a gente sempre tem falado sobre, proposto isso, o que os mandamentos exigem, ordenam e o que eles proíbem. E é nessa mesma perspectiva que nós iremos seguir. Ele diz assim, bom, para que estejamos um pouco no contexto, vamos ler a partir do 1. É muito bom sempre relembrar os outros mandamentos, a qual já foram ministrados durante os domingos. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. E nosso verso 14, não adulterarás. Louvado seja Deus. Amados, a lei de Deus, os 10 mandamentos, ele nos foi dado não como forma de salvação. Não é em cumprir os mandamentos que eu obterei a salvação, mas sim como forma de gratidão ao Senhor pelo que Ele fez por nós. Quando Deus está lá no Monte Sinai e dá as leis a Moisés, a intenção é mostrar para o povo e fazer com que o povo obedecesse esses mandamentos com um único objetivo: agradecer a Deus por tudo que Ele fez. A gente sabe que pela lei ninguém conseguiria obedecer à lei. Ninguém consegue, todos pecaram em Adão. Lá no Éden, quando Adão peca, já foi falado sobre isso, o pecado passa a toda a raça humana e ninguém conseguiria cumprir esta lei. Então, por que Deus a deu? Para que o povo soubesse agradecer. A intenção de Deus é que o Israel, que eu e você, cumprisse esta lei, praticando ela, não para a salvação, enfatizo, mas como forma de agradecimento. E a gente vê claramente isso no verso 2 do capítulo 20, quando ele diz, olha só, eu sou o Senhor.
aqui, Senhor Yahvé, Jirei, Deus Todo-Poderoso, Deus Soberano, o Deus Todo-Soberano que diz, eu sou o Senhor. Aí a segunda parte, teu Deus, que fez o quê? Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Israel, você era escravo, você estava perdido, você estava como nação sofrendo no Egito, vocês estavam destinados a um fracasso, pressão, havia morte sobre vocês. Então, eu que sou o Senhor soberano, Jirei, e sou Deus de vocês, que escolhi vocês em Abraão, tirei vocês da terra do Egito. Então a intenção, queridos, era fazer com que Israel entendesse quem é Deus e o servisse com alegria, e obedecer os seus mandamentos. Porque aí ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, você não tenha deuses diante de mim. Isso se aplica à nossa vida, em Jesus Cristo. Embora a gente diga, mas nós não somos judeus, sim, nós somos o Israel de Deus, mas Cristo fez isso por nós. Na cruz, Jesus morreu por nós, nosso Cordeiro Pascual, nos tirou do Egito do pecado, do lamaçal do pecado, e hoje nós o servimos por alegria, agradecidos pela justificação, porque Ele nos salvou. Então, queridos, eu e você precisamos entender isso. Por quê? Porque se for para obedecer à lei, nós não iremos ser salvos. Por quê? Porque sabemos que ninguém tem capacidade de cumprir, todos nós, em algum momento, os 10 mandamentos. Todos nós. Todo ser humano, ele quebra os 10 mandamentos da sua vida. Ele pratica e quebra este mandamento, ele erra. Porque Paulo diz, Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo vai dizer no verso 10, capítulo 3, não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram. Então, para a gente entender isso, que todos têm esse pecado, e aqui a gente vai tentar um pouco entender por que Deus coloca diante de deuses de honrar, ele fala, não adulterarás. Qual é a intenção de Deus com esse mandamento? E a gente pode começar com uma pergunta, o que é adultério? Uma definição bem simples e prática é, adultério acontece quando existe uma ruptura dentro de um relacionamento de unidade do casamento. Essa ruptura acontece por meio da traição de uma das partes, que se relaciona sexualmente com alguém de fora, quebrando a aliança de fidelidade. Esse, geralmente, é o significado mais básico do adultério. Ou seja, só pratica adultério quem é casado. Então, Deus está dando uma ordem para os casados, olha, não adulterarás. Não vai praticar adultério. E para Israel, qual era o significado quando Deus escreve nas tábuas da lei isso? Veja bem, por que Deus colocou esse mandamento no decálogo? Lembre-se, Israel, ao sair do Egito, estava cercado por nações ímpias, que não valorizavam o casamento e nem valorizavam a família. E com esse mandamento, Deus estava mostrando e relembrando Israel que o casamento deve seguir o padrão que ele estabeleceu no princípio da criação, entre um homem e uma mulher. As nações da época, as nações ao redor de Israel, elas não valorizavam, havia casamentos, havia poligamia, havia práticas erradas. Então não havia um valor moral, um padrão moral. E aí Deus, quando Ele dá os 10 mandamentos para que Israel entre na terra prometida, Ele está dizendo, Israel, lembre-se, o casamento, a família que eu criei lá no Éden, ela tem um padrão. Ela tem um princípio, que é, qual princípio é? Que o casamento é monogâmico e heterossexual. Ele é entre um homem e uma mulher, não pode ser poligamia, é entre um homem e uma mulher, e ele é heterossexual. Fora disso, não há casamento.
Embora nossa sociedade, tenha se mudado aí, querendo mudar o padrão de família, mas não existe família básica às luzes das Escrituras, se não for entre um homem e uma mulher heterossexual. Deus não criou Adão e Ivo, Deus criou Adão e Eva. Então, querido, é esse o padrão que Deus está mostrando para as famílias. Casamento é homem e mulher, os demais são pares. E o objetivo de Deus é mostrar que a felicidade, ela só é encontrada quando seguimos o padrão de Deus. Este mandamento tem como objetivo proteger o casamento, os filhos e a sociedade. É essa a importância que esse mandamento nos traz. Porque se você tem famílias desestruturadas, desordenadas, você tem sociedade desestruturada, você tem igreja desestruturada. Se você não tem a família como a base de uma sociedade, você cria uma sociedade anárquica, sem organização. Então Deus, Ele leva muito a sério isso. Por isso que está nas Escrituras. E aqui, baseado na nossa confissão, no nosso catecismo maior, nós iremos entender um pouco, porque se esse mandamento está aqui, ele tem, como falamos no começo, deveres. E quais são os deveres exigidos nesse 7º mandamento? Primeiro que ele nos fala de tantos que o catecismo traz, separamos alguns, ele fala de castidade, ou santificação do corpo, da mente, das afeições, que são inclinações, palavras e comportamento, e a preservação dela em nós e nos outros. Esse mandamento, ele exige que a minha vida, o meu corpo, a minha mente, as minhas palavras, os meus comportamentos sejam comportamentos santos. Eu não posso viver fazendo uma vida de pecaminosidade, pecando contra o meu corpo, tendo uma mente impura, tendo comportamentos errados, que me façam pecar, e que também levem o meu irmão ou a minha irmã a pecar. Eu não posso, veja, ele fala santificação do corpo, da mente, palavras e comportamentos, e a preservação dela em nós e nos outros. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 4 e 5, amados, Paulo nos diz que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, santificação e honra, não como os desejos de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Veja, Paulo está instruindo a igreja, e ele está dizendo, olha, que cada um de vós saiba possuir vosso próprio corpo. Como Paulo deve possuir? Em santificação, não com desejos. Entenda bem, querido, o sexo, o desejo pelo sexo oposto, de um homem ter uma atração sexual pela mulher, foi Deus que criou. De a mulher ter uma atração sexual pelo homem, sim, foi Deus que criou. Mas o pecado, ele deturpou isso. Ele levou isso a deturpar o sexo, onde hoje você vê o sadomasoquismo, onde você vê a depravação sexual, onde o corpo virou hoje um objeto de comércio. E Paulo está instruindo a igreja, diz assim, olha, vocês saibam possuir o vosso corpo, que é templo do Espírito Santo, em santificação e honra, não em desejos de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, aqueles que vivem em práticas impuras, na pecaminosidade constante, sem querer uma vida de arrependimento. Paulo diz, são pessoas que não conhecem a Deus. E se o cristão se comporta assim, se eu me comporto assim, eu nunca conheci a Deus. Colossenses 4,6, veja, nosso catecismo diz em palavras e comportamento. Colossenses 4,6 diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Lá em Efésios 4,29, Paulo vai dizer, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, queridos, palavras imorais, piadinhas imorais, conversas
impróprias. Eu sei que não é fácil quando a gente trabalha e você está ali no seu trabalho rodeado de pessoas, e tem pessoas que têm uma conduta reprovada, palavras imorais, que fica ali mexendo no celular, vendo pornografia, vendo vídeos, falando da mulher dos outros, e você está ali no meio. Não é isso que Paulo está falando, mas Paulo fala que você está ali no meio, mas você não está pecando porque você não convidou aquelas pessoas para estar ali com você. Ali é seu trabalho, mas você não precisa e não pode se envolver com isso. Então, sejam as vossas palavras sempre agradáveis, e temperadas com sal, ou seja, coisas sadias, para saberes como deveis responder a cada um. Segunda verdade que o catecismo, dentro dos seus deveres, exige, é a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos, a temperança e a conservação da sociedade de pessoas castas ou puras, a modéstia no vestuário. Veja, olhos e todos os sentidos. O que a Bíblia diz que você, ao olhar, você não é que Paulo está dizendo, Jesus está dizendo, como ele interpreta lá em Mateus 5, 27, ele diz, olha, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Qual é esse olhar que Cristo está falando? Não é um olhar, o primeiro olhar. Porque você pode estar passando na rua, olhar para uma pessoa e ver que talvez ela esteja com um vestuário indecente, e você pode, olhou, mas você pode virar o rosto. Mas como diz Billy Graham, mas o segundo olhar já é pecaminoso. O primeiro olhar ninguém evita. Lembra de Davi? Lá em Reis, a Bíblia diz que Davi estava na época em que os reis saíam à guerra. Davi estava em casa. E ele vai andar à tarde pelo palácio. E ele vê Batseba tomando banho lá de algum local do palácio, não sei como ele viu. Mas Davi olha, e aquele olhar, ele traz um desejo no coração de Davi. E qual é o segundo passo? Davi manda para chamar, quem é aquela mulher? É Batseba, mulher de Urias, um dos teus valentes. E Davi se deita com ela, a possui, você conhece a história. Mas veja, Davi viu aquela mulher que poderia ter voltado, mas não, ele que investiu, ele sabia que era errado. Então a vigilância sobre os olhos, sobre aquilo que eu assisto, sobre os filmes, isso envolve internet, isso envolve postagens. Então cuidado, a vigilância sobre os olhos e todos os sentidos. O homem, ele é atraído pela visão. A mulher não é muito, ela não é muito atraída por isso, mas sim pela audição. Então, cuidado, irmã, quando talvez você esteja tendo uma crise no seu casamento e tem brigado muito com o seu marido, e no seu trabalho tem um cara lá com palavras bonitas, olha, você é uma mulher bonita, você não merece sofrer tanto, olha, você merece uma vida boa. Cuidado com essas palavras. Cuidado. Isso pode lhe trazer prejuízo sério. Cuidado, homem, com aquela mulher que você está vendo no trabalho. Ah, mas ela é um avião, maravilha, mas sabe que quando o avião cai, mata muita gente. Cuidado. Vestuários. É muito complicado, queridos, falar sobre vestes. Nossa igreja não tem uma certa costume de exigir que as irmãs se vistam de um certo modo, usem um certo padrão. Então, cada mulher sabe de si. Mas tenha cuidado, você pode se vestir bem e ficar bonita, sem ficar sensual. Porque se você está se vestindo sensualmente, você estará pecando e estará fazendo outros pecarem. Cuidado, irmã, você, com as suas vestes. Cuidado com as fotos que você posta no Instagram. Cuidado. A gente vê muitas mulheres, infelizmente, você acompanha em rede social, você sabe disso, não é exclusividade minha, e você vê mulheres que são casadas e postam fotos que você diz, meu Deus, não faça isso. É lamentável, cuidado. Cuidado com fotos sensuais. Você está pecando. Cuidado com o que você se veste, com as suas vestimentas. Vista-se bem, ninguém está mandando você colocar uma blusa aqui no pescoço, que vai até a canela, que está de manga comprida. Não.
Você sabe se vestir bem, mas para não ficar sensual. Terceiro, o catecismo exige que pessoas que não têm o dom de ficar solteiro, que devem se casar. Sabemos a base de Coríntios, que nós vamos ler daqui a pouco, que casamento é dom. Mas tem pessoas que elas têm o dom de ser do celibatário, que nunca vai casar, isso não vai lhe afetar. Talvez algumas irmãs tenham isso aqui, que não precisam casar, não sente falta de um companheiro, mas tem pessoas que elas sabem que querem casar, mas ficam adiando. Elas casam com o emprego, como diz Augusto Nicodemo, ela casa com a faculdade, ela casa com o emprego, ela casa com seus projetos, mas não pensa em casar, mas às vezes está namorando e fica adiando o casamento, e isso vai 2, 3, 5 anos. Meu irmão, o que vai acontecer? Vai terminar tendo vida sexual. Então você tem que ter cuidado com isso. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 6 a 9. Isto digo como concessão e não mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, e outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo-lhes que seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O que é que Paulo está dizendo, irmão? Não tem nenhum problema em ficar solteiro. A questão é ficar solteiro e puro. Então, se você sabe que não pode viver uma vida solteiro, que você não tem esse dom do celibatário, case, meu irmão. Se você está namorando, case, dê um jeito de casar, mas não viva, porque você vai terminar pecando. Porque, saiba, é dom. E isso vai trazer prejuízo. Mas se você é da mesmo lado oposto, se você sabe que não precisa casar, mas se casar, sabe que você vai viver infeliz e fazer o outro infeliz. Então, o mandamento exige que pessoas que não têm o dom de ficar solteiro, que se casem. Não é que é errado, mas tem hoje uma prática de dizer assim, olha, não, o jovem tem que ter sua casa, ele vai fazer faculdade, ele vai trabalhar, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, e de repente está com 30, 35 anos, e 10 anos de namoro, e isso é prejudicial. De repente pode trazer consequências terríveis. Quarto, o mandamento também exige o amor conjugal e a coabitação. Fala que os casais devem ter relações sexuais com frequência. Lógico, querido, que cada casal vai definir entre si as suas relações, mas o que ele está, porque ninguém vai ser forçado a fazer nada. Ah, pastor, então quer dizer que a mulher tem que ser obrigada a fazer sexo todos os dias com o marido? Não é isso que a Bíblia está dizendo. Tem momentos, tem os períodos biológicos e etc., da menstruação, períodos que às vezes está cansado, está sofrendo, está doente, mas o que a Bíblia está dizendo, amados, é que casamento, que sexo no casamento não pode ser moeda de troca. A mulher não pode dizer assim, olha, se você, marido, não lavar a louça, não arrumar a casa, essa semana não tem nada. Não é, você está errada. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1 a 5. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa a seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração, e novamente vos ajuntares,
para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Sabe o que Paulo está dizendo? Que a mulher e o marido, eles não devem passar muito tempo sem terem relações sexuais. Mas se os dois consentirem, olha, essa semana nós vamos passar 10 dias em oração e jejum, nós vamos estar com um propósito, os dois têm que consentirem. Então, minha irmã, se você disser, olha, eu vou passar 30 dias de oração e jejum, se seu marido não concordar, você está errada. Ah, mas é para a obra do Senhor. Não vem com essa história de para a obra do Senhor, não. Paulo está dizendo, os dois têm que consentirem. Os dois. Então, o marido da mesma forma, porque o marido não tem domínio sobre o seu corpo, mas a mulher. E a mulher não tem domínio sobre o seu corpo, mas o homem. Ambos devem se satisfazerem sexualmente. É isso que o mandamento exige. Então, sexo não é moeda de troca no casamento. Cada um deve viver feliz. Lamentavelmente, tem muitos casamentos que estão se desfazendo por causa dessas crises sexuais. Então, cuidado com isso. E quais são os pecados proibidos no 7º mandamento? Os pecados proibidos, queridos, no 7º mandamento, além de negligenciar os deveres exigidos, dos que nós já falamos alguns deles, porque tem muitos, o que o mandamento, o que Deus proíbe? Adultério, que é o sexo fora do casamento. Fornicação, sexo entre pessoas que não são casadas. Rapto, que é o estupro, a pedofilia e tráfico sexual. Incesto, sexo entre pessoas da mesma família, pai com filhos e com filha, irmão com irmão, filho com mãe, isso é pecado. Sodomia, que é o homossexualismo, é pecado o homossexualismo. Respeitamos, cada um faz do seu corpo o que quiser, mas o homossexualismo é pecaminosidade diante de Deus, é pecado, é uma prática sexual pecaminosa. E todas as concupiscências desnaturais, ou seja, o bestialismo, sexo com animal. Você veja a que ponto o pecado traz consequências na vida do homem e da mulher. Ter relações sexuais com animais. Todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros. Isso está relacionado a fantasias eróticas com pessoas reais ou não. Todas as comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir as mesmas. Isso, como já falamos, está relacionado às redes sociais. Então, meu irmão, cuidado, isso é tudo pecaminosidade. Você está quebrando o 7º mandamento, quando você fica tendo desejo, que se enquadra também com cobiçar a mulher do próximo, querendo fantasias na sua mente, assistindo a vídeos eróticos, essas comunicações. Isso é pecado. E outras mais que o catecismo traz. Mas alguns casais podem pensar, bom, a maioria disso eu nunca vou cometer. Mas lembre-se, lá em Mateus 5,19, Jesus disse, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Querido, está no coração. Domingo passado, o reverendo Sam me falou algo muito interessante e verdadeiro sobre o mandamento de não matarás. Ele disse que a gente começa, muitas vezes a gente não mata a pessoa fisicamente, mas mata no nosso coração. Muitas vezes também nós não teremos, talvez, uma relação sexual física com a pessoa, mas você está tendo na sua mente.
Você está, muitas vezes, tem casais que muitas vezes estão ali tendo relação sexual, mas pensando em outra pessoa. Ou existe pesquisas de casais que ficam, para apimentar a relação, ficam assistindo vídeos pornôs. Isso é pecado. E o mandamento proíbe isso. Então você está adulterando no seu coração contra o seu cônjuge. Então reveja quais são as suas posturas. Pense nisso. Terceiro. Só um ponto. Por isso que falamos, amados, que no começo todos nós, de alguma maneira, quebramos o mandamento. Por isso que precisamos de Jesus Cristo. Por isso que Cristo foi o único que cumpriu a lei. Está lá em Mateus, capítulo 5. Ele diz: eu não vim abolir a lei, mas vim cumpri-la. E ele conseguiu cumprir, ele nunca pecou. Por isso ele tem capacidade de nos perdoar e nos ajudar a vencer todas essas, a lutar contra todos esses pecados e a cumprir todas as ordenanças. Por isso que eu e você precisamos de Cristo. Aí um ponto interessante é que alguém pode dizer: olha, pastor, mas eu sou solteiro, então eu não preciso me preocupar com esse mandamento. Mas lembre-se de uma coisa, querido. Cristo, ele trata a igreja como a sua noiva. Embora esse mandamento trate de casamento, não podemos esquecer que a igreja é a noiva de Cristo. E no contexto judaico, o noivado já é um casamento. Você lembra lá do fato de José e Maria? A Bíblia diz que eles não haviam ainda tido relações sexuais, mas já eram casados. E José teve medo de deixar Maria. Então, a igreja, ela tem um noivo, ela está a quem ela deve se entregar. E se você, como solteiro, não quer talvez o sétimo mandamento, mas se você estiver pecando contra Deus, você estará quebrando o sétimo mandamento. Paulo, em 2 Coríntios 11:2, ele diz: porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A igreja é noiva do Senhor. E da mesma maneira que o marido ou a mulher comete adultério um com o outro, se a igreja não vigiar, ela comete adultério com Cristo. Ela peca contra Deus. Se você olhar no Antigo Testamento, todas as vezes que Israel estava vivendo em pecado, o Senhor os tratava como uma prostituta e adúlteros. Se você ler lá em Jeremias capítulo 13, verso 27, Israel tinha pecado e Deus fala: tenho visto as tuas abominações sobre os outeiros e no campo, a saber, os teus adultérios, os teus rinchos e a luxúria da tua prostituição. Ai de ti, Jerusalém, até quando ainda não te purificarás? O livro de Oséias, meus amados, se você ler o livro de Oséias, é um livro tremendo, que relata Deus com Israel, com o seu povo. Deus fala para Oséias: Oséias, vai e casa com uma prostituta. E ele casa com a prostituta, e Deus diz: tenha filhos com ela, e cada filho simboliza um ato de Deus para com Israel. Imagina a situação, e depois aquela mulher, ela se vende novamente, ela deixa Oséias, ela é vendida como prostituta, Oséias vai comprar, mostra a relação de Deus atrás de um povo prostituto. E lá no capítulo 2, verso 2, ele diz: repreendei a vossa mãe, repreendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido, para que ela afaste as suas prostituições de sua presença, e os seus adultérios de entre os seus seios. Jeremias capítulo 3, querido, se você ler, é tremendo e pesado como Deus trata com Israel. O verso 8 eu separo: qual? De não ter o Senhor como nosso Deus,
de criarmos deuses diante de nós, de profanarmos o nome do Senhor, de profanarmos o dia do Senhor, de não valorizar o dia do Senhor, de não honrar nossos pais, de cometer adultério. Nós estamos adulterando, a igreja está se prostituindo, a igreja está pecando contra Deus, criando ídolos. Lamentavelmente, há muitas denominações hoje que já estão vivendo uma prática de adultério há muito tempo. Idolatram pastores, idolatram cantores. O culto está mais para um show do que um culto ao Senhor. O nome de Deus é banalizado, é ridicularizado. Isto é adultério, isto é pecado, e Deus irá cobrar da igreja dele, Deus irá julgar a sua igreja. Quando a igreja se desvia da palavra, com práticas heréticas, com práticas erradas, idolatrando mais, tal mesmo, o culto já não é valorizado, já falamos isso, sabe, idolatra personalidades. Cuidado, querido, você pode estar sendo aos olhos de Deus uma prostituta, um adúltero. É isso que o Senhor está nos mostrando. Ele nos chama ao arrependimento. Ele julgou Israel, ele pesou a mão sobre Judá. Então eu e você precisamos lembrar que nós temos um noivo, e ele é santo, ele é puro. Lembra do verso 2 que lemos? Vou repetir para você. Olha como Deus se apresentou a Moisés para dizer ao povo: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor soberano, que sou Deus de vocês, que livrei vocês do Egito. Então, me obedeçam. Querido, você e eu não somos nada. Éramos para estar longe do Senhor, mas Ele nos escolheu. E o que Ele exige é que eu e você venhamos amá-lo, adorá-lo e procurar servi-lo de todo o coração. Lembre-se, mesmo observando e lutando a cada dia para não quebrar esses mandamentos, sabendo que iremos quebrar por sermos falhos, mas sempre nos arrependendo. Para finalizar, queridos, queremos trazer algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, diante das ordenanças e diante das proibições que podemos aprender, lembre-se que o casamento não vem pronto, ele se constrói a cada dia. A vida a dois não é fácil, mas é prazerosa. Meu irmão, o casamento não é fácil. Se você que é solteiro está achando que casamento é um mar de rosa, não é. Tem problema, tem luta, são pessoas de personalidades diferentes, que têm uma criação diferente, uma questão cultural, social diferente, mas que se unem em uma só carne, com Cristo, na presença de Cristo, para viver uma vida. Então não é fácil, tem problema, tem dificuldades. Como diz o pastor Jeremias Pereira, família perfeita é igual à montanha azul. Só é bonito de longe, mas quando você chega perto tem problema. Toda família tem problema, mas casamento não é fácil, mas é prazeroso. Então lute, se você está em crise conjugal, lute pelo seu casamento, não desista, não abandone, lute pela sua família. Saiba que a cada dia o casamento é de barro, tem que ser construído a dois. Todos os dias tem que ter renúncia, tem que ter negação, não é fácil. Segundo, cultive o amor mútuo e a fidelidade sexual. Pedro vai dizer que os maridos coabitam com as suas esposas por serem
mais frágeis, com entendimento. Mas cultive, é algo praticado a cada dia. Cuidado com as palavras, palavras machucam muitas vezes mais do que ações físicas. Terceiro, suportemos as fraquezas uns dos outros, com o objetivo de removê-lo. É interessante notar que, dentro há casais que eles sabem das dificuldades um do outro, mas não há uma intenção de ajudar. O princípio é, suporte a fraqueza do seu cônjuge, mas ajudá-lo a superar essa fraqueza e não criticá-lo, falar mal dele. Se seu marido tem problemas, tem algum defeito, minha irmã, não vá para o salão de cabeleireiro falar mal do seu marido, falar mal do seu casamento. Não, valorize o seu casamento, valorize o seu esposo, ajude ele a superar essas fraquezas, ajude ele a superar você também, meu irmão. Não fique porque sua mulher tem algum problema e fazendo comparação com outra, porque é ela que tem suportado você, é ela que aguenta seus roncos, é ela que aguenta às vezes as suas atitudes erradas. Então, queridão, para de falar mal da sua esposa e querer comparar ela com outra. Suporte as fraquezas, as deficiências dela, suporte as deficiências dele. Não há perfeição entre homem e mulher. Somos falhos, cada dia estamos crescendo. Quarto, lembre-se, se não existir fidelidade para com Deus, não haverá fidelidade matrimonial. Se não existe uma fidelidade com Deus, saiba que não haverá uma fidelidade no casamento. Por quê, meu irmão? Porque se Deus, que é perfeito, não há um respeito, um amor e um temor. Falo para você que é solteiro, que pensa em casar, que tem o dom de casar. Se não tiver, não fique com essa palavra. Se você quer casar, procure um homem, você irmã, e você varão, e uma mulher que ame a Deus, que tema a Deus, que se envolva com o Senhor, e Ele vai te amar e te respeitar. Mas se ele ou ela não quer um relacionamento com Deus, não vai ter nada com você, não vai te valorizar, não vai te respeitar. Então, minha irmã, você conhece os princípios de Deus, busque um homem de Deus, busque uma mulher de Deus, e viva um casamento diante do Senhor, porque Ele tem bênçãos para a família, Ele tem bênçãos para nossas vidas. Não busque um jugo desigual, mas busque pessoas de Deus. E por último, igreja do Senhor, você tem um noivo que te ama, que morreu na cruz por você. Valorize esse amor. Não se prostitua contra Deus. Não peque contra o Senhor, meu irmão. Se você caiu, se você está dentro de algum desses pecados, se você está deixando de cumprir alguns dessas ordenanças que falamos nesta manhã, se arrependa. A Bíblia diz, volte para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Isaías 56:5, se não falha a memória, diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, volte para o Senhor. 1 João capítulo 1, verso 7, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Verso 9, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Jesus, amados, tem o poder de perdoar os seus pecados, de restaurar seu casamento, de restaurar a sua família. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, arrependa-se, volte-se para Deus, porque no livro de Oséias, Deus questionou, Deus falou pesado contra Israel, mas mesmo assim Ele mandou Oséias ir buscar. Ele perdoou. Nosso Deus é rico em perdoar.
Salmo 103 diz que é Ele que te perdoa de todas as suas iniquidades. Então, que nesta manhã você reconheça seu estado e volte para Deus. Peça perdão a Deus. Amém? Que Deus te abençoe.